Muito boa tarde a todos. Eu quero saudar o Raul, agradecer a ele o convite, dar parabéns pelo fórum. Saudar também o nosso ministro, Bruno Araújo, e repetir as homenagens que foram feitas a ele. Agradecer ao Carlos Eduardo Alves, que está aqui conosco, nosso prefeito competente em Natal, 4 vezes eleito, espetacular. Também saudar o nosso secretário executivo do Bruno, Marco Aurélio Queiroz. Saudar a Maria Eduarda Gouveia, que nós chamamos aqui, viu, ministro, de Nossa Senhora da Fazenda, porque o Rio precisa de um milagre, realmente. Márcia Andréia, que é a nossa controladora, Santos Pérez. Aspásia, nossa lei de ilustre, da Subsecretaria de Planejamento. O Mauro Osório, do IPP. E também está conosco o Vitorino, que é o nosso homem das comunicações. Eu vou ficar de pé e vou pedir para botar rapidamente aqui alguns slides para falar um pouquinho para vocês do que é o Rio de Janeiro e levantar algumas teses para o nosso Fórum Nacional de Debate. Pode botar primeiro, por gentileza? Contas públicas do Rio de Janeiro, mesma coisa que vocês ouviram de São Paulo, ouviram de Natal, e se forem nos 5.564 municípios do Rio de Janeiro, do Brasil, vão ver que as despesas estão bem maiores que as receitas. No nosso caso aqui, quase 4 bilhões de reais. Agora, uma coisa aconteceu no Rio de Janeiro que eu não sabia, não tinha notícias que tenham ocorrido em qualquer outro município. Bruno, no apagar das luzes, o prefeito anterior foi obrigado a cancelar 464 milhões de empenhos, obras realizadas, equipamentos não pagos, mas encomendados, recebidos, 564 milhões. E um resto a pagar de 320 milhões, uma herança de quase 1 bilhão de reais na questão da prefeitura. Agora foi. Evolução do serviço da dívida. No governo anterior, nós tínhamos a pagar 3 bilhões e meio, que foi pago 3 bilhões e meio. No governo de agora, 6 bilhões 416. Nós tínhamos, Raul, que verificar isso. De alguma forma, a legislação federal precisa entender isso. Quer dizer, você, como prefeito, não pode passar para o seu sucessor dívidas que não estejam aprovisionadas no orçamento. Mas financiamento você paga, você passa bilhões. Você contrata empréstimos e deixa para o governo seguinte as principais parcelas a pagar. Você contrata no seu governo e tem 3 anos de carência e passa bilhões para o seu sucessor. A arrecadação federal e as transferências do Estado, isso aqui bate com o que o Carlos Eduardo estava falando. Ô Bruno, dá uma olhadinha aqui, por favor. O governo federal arrecada aqui, em 2016 arrecadou aqui, no Rio de Janeiro, 120 bilhões. No Estado, 130. Desses 130 que o governo federal arrecada no Estado do Rio de Janeiro, 120 é na capital. Veja a diferença que existe entre a economia da capital e a economia da região metropolitana e do interior. O município recebe de volta dos 120 bilhões que o governo arrecada aqui, 4 bilhões e meio. O Carlos Eduardo falou que há controvérsias, realmente. Lá em Brasília, como senador, ouvi muitas vezes que era 14%, 15%, aqui no Rio não se realiza isso, não. É 4,5 bi, contando Fundeb, saúde, etc. Aliás, saúde. Todas as municipalizações que foram feitas no passado de estruturas do governo federal no Rio de Janeiro foram um fracasso. Os hospitais, os postos de saúde, o governo não contratou mais pessoais, não cumpriu as regras do contrato, não reajustou as parcelas, de tal maneira que o município teve que assumir tudo isso. Entrei na justiça para devolver, porque não é possível mais o município, com uma diferença dessa, de recursos recebidos e repassados, ainda assumir estrutura. Nós fomos capital durante muitos anos, todo mundo sabe, e várias estruturas do governo federal acabaram ficando aqui, e hoje o déficit desses pães, que são hoje postos de saúde, e da rede dos hospitais federais, os contratos não são cumpridos, e o prejuízo da cidade do Rio de Janeiro é extraordinário. Aqui é uma característica nossa. Veja os municípios que estão ao redor de São Paulo. Em termos de DEB,
São Caetano, São Bernardo, Ribeirão Pires, Diadema, Mauá, e compara o IDEB da região metropolitana do Rio de Janeiro. Mesmo Niterói, que é a nossa principal metrópole. A região ao redor do Rio de Janeiro, ela, vamos dizer assim, tem uma demanda enorme na capital, não só em busca de emprego, CEPSOL, mas também por educação, por saúde e pela questão de habitação e segurança. Nesse aspecto, as Olimpíadas e as últimas, inclusive o PAC, fizeram muito pouco pela região metropolitana do Rio de Janeiro. Talvez seja aí uma função muito importante do prefeito da capital, com os demais prefeitos, procurar reverter esse quadro. Veja que São Paulo e próprio Belo Horizonte, eles têm uma área ao redor bem industrializada. Os municípios ao redor de São Paulo são municípios desenvolvidos. Os municípios ao redor do Rio de Janeiro ainda sofrem um processo, vamos dizer assim, de estagnação econômica. Para vocês terem uma ideia, em São Bernardo do Campo, em São Caetano, em Diadema, você tem 4, 5, 6 homicídios a cada 100 mil habitantes. Em Nova Iguaçu, são 60 homicídios a cada 100 mil habitantes. Quer dizer, é uma diferença brutal, Bruno, em termos de região metropolitana. Se a gente for ver receita per capita, receita corrente líquida per capita, veja a diferença dos municípios da periferia de Belo Horizonte, de São Paulo e do Rio. O Rio é bem abaixo das demais capitais, dessas capitais. Também na questão do salário médio. Em comparação com São Paulo, e no total das capitais, o Rio tem uma característica interessante. Com todos os seus problemas, todas as dificuldades fiscais que enfrenta, o Rio tem um salário médio um pouco maior do que o de São Paulo. Sociais. Isso aqui é muito interessante falar. Nós, no Rio de Janeiro, devemos ter aqui umas 600, que chamamos de regiões censitárias, na cidade, onde nós estamos desenvolvendo uma política muito interessante, Mauro Osório e o IPP, que é a questão que nós chamamos os territórios sociais. É descobrir dentro desses nossos censos, regiões censitárias, uma população que fica escondida. Por exemplo, pessoas que não têm filtro em casa, que não possuem nem chuveiro nem vaso. Imagine, na cidade do Rio de Janeiro, cidade olímpica, parentes que não têm alvenaria, isso é muito comum. Água que não é proveniente de rede, esgotamento também não ligado à rede, insegurança alimentar. Nós já estamos monitorando em torno de cerca de 300 famílias, em cada um desses censos. Chega a 1.000? 1.000 em total, mas a nossa ideia é chegar a 20 mil. 300 em cada um desses 600 censos. 300 em cada um desses 600 censos, que são as pessoas mais desamparadas, pessoas que não têm informação, não têm CPF, em condições de completa invisibilidade. Pessoas que estão, vamos dizer assim, fora do Bolsa Família e nem sabem que existe em Bolsa Família. Criança fora de creche, criança fora da escola, sem 5 anos de estudo. Eu estou citando isso aqui para a gente ver como é que o desenvolvimento no Brasil, ele tem disparidades inexplicáveis. Não é possível que numa cidade olímpica que gastou, ou que foi alvo de 40 bilhões de investimentos, a gente ainda encontre uma situação como essa, Carlos. Muito bem, as próximas ações. É claro que, como Dória, um prefeito, se tivesse sido eu ou qualquer outro, que assume o Rio de Janeiro, tem que fazer o quê? Primeiro, cortar custos. Cortado. O que o Dória falou não tem diferença nenhuma do que fizemos no Rio. De 35 secretarias fomos para 11, cortamos os cargos públicos, diminuímos despesas com automóveis. Também aqui não se faz mais diário oficial, e a economia não chega de 10 milhões, mas chega a 4 milhões de reais. Tivemos uma coisa muito importante, que foi, no caso do Rio de Janeiro, uma mudança de legislação também. Veja, com toda essa disparidade que nós vemos na nossa cidade, que tem 1.200 km², a sua lá são 200 km², né? 167. A minha aqui é 1.200. Não é uma cidade muito grande, 6 milhões e meio de habitantes.
A nossa legislação urbanística, ela vem de 1970. Imagine um código de obras, Bruno querido, de 1970. Em 80 eu estava formado e andava com projeto de baixo do baixo, subindo e descendo andares na prefeitura para poder construir no Rio de Janeiro. Não é diferente hoje. É um código complexo, ambíguo, que, para vocês terem uma ideia, quando eu assumi, tinham 90 mil projetos esperando aprovação. De reforma de uma loja, a construção de um cemitério, de um shopping, do que fosse. 90 mil. A lei de ocupação do uso do solo também é uma lei muito retrógrada. Centro de bairro, do principal bairro do Rio de Janeiro, que é Leblon, por essa lei, não pode ter restaurante. Mas tem vários. E aí fica aquela coisa do que pode, do que não pode, vai fechar, não vai fechar, multa ninguém paga, acerta com o superintendente, acerta com o fiscal. Então, nós estamos mudando completamente a legislação. O Código de Obras, que tinha 300 artigos, agora vai ter 50. A Lei de Uso e Ocupação do Solo vai ser também muito mais explicada. E nós vamos começar aqui no Rio de Janeiro, eu não sei se existe outro município no Brasil, mas nós vamos começar ainda esse ano o autolicenciamento. Aliás, eu recomendo isso para o meu colega Carlos Eduardo. Porque quando você faz projetos, espero que engenheiros e arquitetos, eles vão corroborar, muitas vezes você deixa algumas coisas no seu projeto para ver se o fiscal vai descobrir ou não. Porque a coisa é complicada e complexa. Você aposta, vamos ver se ele vai pegar. Quando é autodeclaratório, como o nosso imposto de renda é, você tem cuidado. Os municípios do Brasil que fazem, deputado, arrecadação de ISS de agências bancárias autodeclaratória, arrecadam o dobro do que aqueles que dependem de fiscal. O Rio ainda depende dos fiscais. Mas eu vi que aqueles que fazem autodeclaração para pagamento de ISS arrecadam o dobro. A legislação também mudou para a atualização do IPTU. Aqui no Rio de Janeiro tivemos que enfrentar isso. Desde 1997 não se mudava a nossa planta de valores. Não se enfrentava esse problema. Você tinha imóveis na Vieira Solto que valem 10 milhões de reais, pagando 6 mil reais. E em Copacabana, um bairro que tem uma urbanização boa, 20 mil imóveis não pagavam IPTU, pessoal. 20 mil imóveis eram isentos de IPTU. Uma cidade que parece duas siameses, duas irmãs siameses, de certa forma até monstruosas, porque de um lado você tem uma cidade culta, bonita, urbanizada, e é uma distância constrangedora, uma população vivendo em condições subhumanas, uma subvida de privações e de opróbrios. Essa cidade não reajustava o seu IPTU há 20 anos. Uma coisa inacreditável. Também na lei, já foi aprovado, de 4 em 4 anos, automaticamente, independente da força política que tiver no governo, vai haver uma atualização dessa planta de valores. Conseguimos, na questão da segurança, fazer, e a Aspasa, querida Aspasa, você, por favor, não esqueça de dizer isso. A nossa polícia, a Guarda Municipal, agora tem a mesma frequência de rádio que a Polícia Militar. Conseguimos a doação de 250 motocicletas da Multiplan. Eu fiquei aqui, rapaz, sinceramente, eu fiquei imaginando como é que o Dória conseguiu 750 milhões de doações. Porque isso é um número expressivo, 750 milhões, quase 1 bilhão de doações, de drones, de câmeras, etc. e tal. Aqui no Rio de Janeiro, nós não chegamos nem perto disso. É claro que o Estado de São Paulo tem, no seu comércio, na sua indústria, no serviço, uma pujança extraordinária. Mas 250 motocicletas nós conseguimos. E elas estão fazendo vigilância nos centros comerciais de Santa Cruz até Copacabana. Graças a Deus, o contato que eu tenho com os comandantes de batalhão, está caindo o crime do varejo. Agora, o Brasil tem uma dívida com o Rio de Janeiro, que é a questão das drogas e os fuzis. Hoje, na cidade, nós temos 11 mil fuzis nas mãos de 3 facções. São Paulo é uma só. Eles não brigam entre si. Tem um comando. Aqui são 3, que vivem em tiroteio. Em algum ponto da cidade agora, ou estão trocando tiro, ou planejando se invadirem uns aos outros.
11 mil fuzis na mão dos bandidos. Nós não fabricamos fuzis, nem munição. É bem verdade que a classe política talvez tenha se afastado um pouco do debate da segurança pública, sabe que as nossas fronteiras são 8 mil quilômetros, é difícil, um deserto demográfico, florestas enormes, e a nossa costa também gigantesca. Mas as fronteiras das cidades, elas podem ser vigiadas, sobretudo essas cidades conflagradas, calcinadas pelo ódio, como é o Rio de Janeiro. Não é possível que a Polícia Rodoviária Federal, que a Marinha, Exército Aeronáutica, a Força Nacional de Segurança, a Polícia Federal, aqui não tenham, digamos, um papel preponderante para diminuir a entrada de droga e arma. Então, nós criamos o nosso Gabinete de Gestão Integrada Municipal. E chamamos todos esses órgãos, e aí foi criada uma delegacia de desarme. Essa foi a delegacia que conseguiu prender 60 fuzis no Galeão. Esses 60 fuzis estavam vindo dos Estados Unidos, onde hoje temos uma equipe de policiais em contato com as forças de lá para evitar que novos carregamentos venham. Os americanos, vocês sabem, eles têm uma política de armar todo mundo, armar a população. A indústria bélica nos Estados Unidos tem um lobby extraordinário no Congresso, em todo canto. E talvez vigiem bem as armas que entrem, mas não as que saem. E eles têm sido os grandes fornecedores, por incrível que pareça, das armas na mão dos bandidos e munição. Eu estou falando desse primeiro porque ficou notório na televisão, no noticiário, mas semana passada já prendemos também, através dessa delegacia da desarme, 200 cartuchos, 2.000 cartuchos, 5 pistolas e 2 fuzis. Eles estão fazendo operações de inteligência cercando o Rio de Janeiro. Essa polícia, essa guarda municipal, que agora está sendo treinada para ser a guarda de vizinhança, também tem aqui ações importantes nesse aspecto. Nós também contamos com a iniciativa privada. O Centro Presente, o Aterro Presente, e agora estamos fazendo uma área da Zona Sul, do Leme até o Leblon, que é uma área de alta criminalidade, de pessoas idosas que têm sido vítimas dessa criminalidade de varejo, com a iniciativa privada, com companhias de seguro, e também com a Multiplan, e também com a Redditor, a compra de folga de guardas municipais e de polícias para nós fazermos uma vigilância a cada quarteirão e ter novamente tranquilidade nessas áreas que são áreas, vamos dizer assim, importantíssimas para o nosso turismo. O Rio de Janeiro também tentou, Rui, negociar suas dívidas. E aí é difícil negociar dívida com o BNDES e com a Caixa Econômica. Estamos tentando via fundos estrangeiros. O Dória disse certo, tem hoje 2 trilhões de reais aplicados a 1% em fundos na Europa e nos Estados Unidos. E estamos tentando com o Banco Mundial, estamos tentando também com o Credit Suisse e outros bancos vender a nossa dívida com BNDES e Caixa Econômica, porque, ministro, veja só, hein, não só o governo federal arrecada aqui 100 e tantos bilhões e repassa 5, vamos considerar para o Estado inteiro 10, quando nos emprestam recursos, é IPC mais 9, hein? IPC mais 9. Eu pago 15% em empréstimos que o Eduardo pegou na época para terminar as Olimpíadas, ele foi obrigado a assinar. Mas eu tenho recursos de bilhões, garantidos pelo Tesouro, sem risco nenhum, pagando 15%. Isso é moralidade, isso é pornográfico. Isso é uma indecência, mas é o que eu herdei. Isso é chotagem. Estamos tentando vender essas dívidas para fundos estrangeiros para melhorar nossa situação fiscal. Eu não quero ser fastidioso com vocês, mas também tivemos aqui ações importantes na questão do turismo. Foi trazer o governo federal numa parceria para fazer um calendário de janeiro a janeiro. O Rio tem só 3 grandes eventos. Carnaval, no caso Rock in Rio de 2 em 2 anos, aliás, estão todos convidados a ficar, a visitar. O ministro Bruno pode ser um anfitrião de vocês amanhã e sábado. Ele vai estar aqui no Rock in Rio. E temos o Réveillon. A ideia agora é ter um grande evento a cada mês. Então, o governo federal
está em parceria com o município, investindo 200 milhões de reais, patrocinando eventos, para que a gente possa melhorar essa nossa indústria do turismo, que respondeu para as Olimpíadas. A rede hoteleira hoje tem o dobro de quartos que tinha antes da Olimpíada. E é uma preocupação nossa enorme que esses quartos, esses empreendimentos, não fiquem vazios. E estou indo agora a Dubai, a Seul e a Macau para vender aqui as nossas PPPs. Também tenho aqui, como o Dória fez em São Paulo, uma série de, vamos dizer assim, Sambódromo, Terreirão do Samba, Quinta da Boa Vista, Museu da Manhã, Parque Olímpico, diversos equipamentos que nós estamos fazendo, tentando fazer parceria público-privada para dividir com a iniciativa privada esses custos. E uma das grandes PPPs que está em curso no Rio de Janeiro e que está sendo organizada pelo Banco Mundial é a troca de 450 mil lâmpadas para LED. E aí, ministro, eu gostaria de levar esse projeto a Vossa Excelência, porque a ideia nossa, nesse momento em que vamos trocar as luminárias, é transformar essa cidade numa cidade inteligente, aumentar o número de câmeras, fazer com que os pontos de internet possam estar juntamente nessas luminárias e parcerias para que o Rio de Janeiro se ilumine melhor, vai melhorar a segurança, tenha melhor conectividade e possa ter também uma mobilidade ainda melhor do que a que temos hoje. Parte disso também vai ser investido em ciclovias, aumentar nossos BRTs, enfim, fazer do Rio de Janeiro uma cidade melhor. Tem o autódromo do Rio de Janeiro, tem o saneamento da AP4, a AP5 já é um sucesso, os estacionamentos, essas são as nossas parcerias público-privadas e os 200 milhões de reais que estamos tentando, em convênio com o governo federal, parte do município, parte do governo federal, fazer o nosso evento de janeiro a janeiro. Vai ser apresentado agora no dia 24, domingo, o ministro Morena Franco, eu, mais o presidente da Rio Tour e outros, estaremos apresentando os eventos. Duas coisas importantes, o Carlos já falou, o Dória também. Nossa folha de pagamento do Rio de Janeiro, 16 bi, cresce 1 bi por ano sem eu dar um reajuste, cortando mais de 20 secretarias e 1.500 cargos. Pessoas que hoje estão completando triênio, amanhã quinquênio, etc, etc, etc. Imagine 1 bilhão. Nossa receita não cresce isso tudo de jeito nenhum. Mesmo que a gente, cada prefeito que entre, seja criativo, melhore as, vamos dizer assim, as rotinas para aprovação de projeto, para fiscalização de ISS, IPTU, o que seja. Então, é importantíssimo a gente verificar essa coisa do desequilíbrio fiscal, tanto na folha de pagamento, como também nos benefícios e na aposentadoria, onde hoje o Tesouro já entra com quase 3 bilhões de reais para completar a aposentadoria dos nossos aposentados e pensionistas. Isso é uma situação gravíssima e crescente, que precisa ser enfrentada. A outra coisa que eu também quero aqui parafrasear o meu companheiro de Natal é a discussão da reforma tributária. Não é possível, de maneira indefinida, o povo do Rio de Janeiro recolher aos cofres de Brasília, por imposto de renda, por IPI, por PIS/COFINS, o que for, 100 bilhões anualmente e receber de volta menos de 5. É possível, o Rio de Janeiro não suporta isso. E quando vai recorrer a empréstimos pagar IPC mais 9, 15%. Eu não sei, mas é uma crise grave. Se o Rio de Janeiro não tinha classe política, se infelizmente ela se afogou em escândalos, e se agachou, e se recuou, o Rio tem classe política, sim. O Rio tem homens e mulheres honrados que precisam levar isso para a mesa. Prefeito para ficar em Brasília o tempo todo de pires na mão é uma indignidade. É uma indignidade. Buscando projetos aqui e ali, implorando. Quando aqui temos uma riqueza construída com nosso suor, nossa competência, um esforço enorme dos nossos antepassados e nosso. Então não era para isso ocorrer. Acho que o povo do Rio de Janeiro precisa se erguer nesse debate, aliás, as cidades todas. Imagina, Brasília são 2 milhões de habitantes.
grande produtora de leis do país. Não é leite, leis. Ela tem um orçamento de 30 bilhões de reais. O Rio de Janeiro, nem na época das Olimpíadas, conseguiu um orçamento como esse. Tem alguma coisa errada. É um Estado muito grande, é uma burocracia inominável, é algo que nós precisamos, todos nós, nos debruçar, porque senão vai acontecer isso que a gente tem. Uma capital tão bonita, um povo tão ordeiro, trabalhador, mas envolvido numa violência anômica, Bruno. Impossível. Tem dias aqui que eu tenho 200 escolas fechadas por tiroteio nas comunidades. Eu já tive crianças que perderam a vida. É uma coisa absurda. Então, eu acho que o Rio de Janeiro representa nesse fórum, que é a crise municipal, talvez o paroxismo dessa crise, o vértice, mesmo tendo sido a cidade olímpica. Gente, muito obrigado pela paciência aí. Muito obrigado.